Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês 5 lições que eu venho aprendendo e praticando com o livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Resumidamente, o livro vem trazer para a gente lições de educação financeira baseadas em parábolas, que fica de uma forma melhor para a gente poder interpretar e aprender. E ainda no começo do livro é apresentadas as 5 leis de ouro, que são leis que vão nos ensinar e nos ajudar a fazer o dinheiro trabalhar em nosso favor. Então essas 5 leis, baseada nessas 5 leis, eu comecei aqui fazendo digamos, um extrato, dos meus ganhos, separando os 10% de cada ganho que eu tenho. Então, assim, como eu ganho por dia... Porque tem pessoas que ganham por mês, né? Mas no meu caso eu ganho por dia. Então, em uma das minhas rendas, eu ganho por dia. Então, eu comecei a, todo dia, pela manhã, fazer o extrato do dia anterior, dos ganhos do dia anterior. Aí, por exemplo, se eu fiz R$70, aí eu tiro R$7. Eu fiz R$80, tiro R$8, tipo os 10%. E eu armazeno esses 10% num cofrinho que eu tenho no banco do Mercado Pago. Então, assim, lá tem aquelas cadernetinhas de poupança que você pode ir separando o dinheiro, organizando. Isso dentro do aplicativo. Então, eu comecei a fazer isso. Eu separei lá, escrevi 10%. Então, aí, dando exemplo dessa primeira, eu faço aqui no meu caderno, a anotação. E isso eu comecei desde o dia 11 de agosto. E aí, de lá pra cá, todos os dias, de manhã, pela manhã do dia seguinte, eu vou fazendo essa separação, essa contabilidade, dos meus ganhos e separando nesse cofrinho. Isso porque eu aprendi, na primeira regra de ouro deste livro. A primeira regra de ouro eu tenho aqui, eu vou começar a passar aqui de forma resumida para vocês. Trechos do livro. O ouro vem de bom grado e em quantidade crescente ao homem que separa, no mínimo, 1/10 de seus ganhos para criar um fundo para o seu futuro e de sua família. Então, 1/10, em porcentagem, é 10%. Se você ganha R$1.000, você separa R$100. Se você ganha R$200, você separa R$20. É basicamente isso. Essa é a primeira regra de ouro. E então, aqui, sempre poupar pelo menos 10% de tudo que se ganha, Pelo menos, Se você puder poupar mais, lógico que é aconselhável, Se você tiver condições. Se não, no mínimo 10%. A segunda regra é: o ouro trabalha com afinco e de forma rentável para o homem prudente que encontra para ele um emprego lucrativo. Então, se você vai investir um dinheiro para que ele produza mais dinheiro. Então, o que você tem que fazer para que seu dinheiro seja multiplicado, Assim, digamos, você tem que buscar estudar mais, você tem que buscar conhecimento, você tem que buscar informação, se aconselhar com pessoas que caminharam pelo mesmo nicho que você planeja, para você ter mais compreensão, para você ter uma visão melhor de onde você vai investir, aonde você vai investir o seu dinheiro para ele multiplicar para você. Na terceira regra diz: o ouro busca a proteção do homem cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens sábios em seu manuseio. É o que eu acabei de dizer, Isso está inteiramente ligado à segunda regra. Você tem que buscar orientação, informação, com pessoas que entendem do assunto. E não investir sem nenhum conhecimento, Se você não sabe, por exemplo, no mercado de ações, eu não entendo. Eu não vou investir no mercado de ações, por exemplo, que eu não sei, eu não domino conhecimento. A não ser que eu estude para isso. A não ser que eu vá atrás de conhecimento para poder dominar o assunto, e aí sim. Quarta regra de ouro. O ouro foge do homem que o força a ganhos impossíveis ou que confia em conselhos enganadores e sedutores. Evitar promessas de enriquecimento rápido e golpes. Então, resumidamente, não invista em coisas que você não entende, que não são seguras, Visivelmente, não são seguras. Tem pessoas que perdem dinheiro com coisas que, por exemplo, jogos de azar,
É seguro? É garantido que você vai ter um retorno? Não é garantido. Você pode jogar, tem pessoas que jogam por esportes, tem pessoas que jogam por vício. O exemplo da casa de apostas são esses. Então, assim, se você sabe que não é seguro, então não invista seu dinheiro, porque a chance de você perdê-lo é muito maior. Então, aqui fala, o ouro foge do homem que força a ganhos impossíveis. Talvez uma hora ou outra você vai dar sorte e vai conseguir, né, fazer uma rendinha aí nessas casas de aposta, como conheço pessoas que jogam, né, nesses jogos de azar, né, jogos do bicho, essas coisas. Talvez em algum momento você vai ganhar, mas isso não é uma regra para todo mundo, não é todo mundo que ganha, porque se em uma casa de aposta onde está todo mundo ganhando, a casa está no prejuízo, ela vai falir. Então, assim, o motivo dela estar de pé é realmente a perda, né? É a perca, né? Eu não sei se é perda ou perca do dinheiro das pessoas que apostam. Então, assim, alguém tem que estar em prejuízo nesse jogo, né? Nesse jogo, alguém tem que ficar no prejuízo, né? E adivinha quem que vai ser. A quinta e última regra de ouro é: o ouro escapa do homem que o força em empreendimentos com os quais não está familiarizado, ou que não são aprovados por aqueles que não sabem como lidar com ele. No livro tem algumas histórias e teve uma lá que me chamou a atenção, que é o rapaz, ele acatou o conselho de um senhor e começou a juntar ali um décimo, né, os 10% do salário dele. Com o tempo, ele já tinha bastante moeda. E aí apareceu ele mexeu com alguma outra coisa e falou para esse rapaz que investir em joias, né? Só que ele não tinha conhecimento nenhum de joias. É como você chegar num dermatologista pedindo ele para poder fazer uma obturação no seu dente. Então, assim, é uma área que não tem nada a ver com o conhecimento do cara ali na história. Então, assim, ele foi investir em outra coisa. Só que aí o que acontece? Ele foi enganado por esse rapaz, porque esse outro rapaz não tinha conhecimento nenhum em joias. Então, assim, ele também levou golpe, né? Resumidamente, né? Ele levou um golpe lá, porque ele comprou bijuteria achando que era joias e no final das contas esse rapaz que deu o dinheiro dele para esse outro investir nas joias, né, perdeu tudo e teve que começar tudo de novo. Então ele aprendeu com o erro dele e começou tudo do zero. Essa quinta regra de ouro, ela nos traz uma conclusão de que a gente não deve investir em coisas que a gente não entende e que a gente vê claramente que não dá nenhuma segurança de retorno. Essas foram as 5 leis de ouro. É lógico que o livro tem muito mais coisas para ensinar, tem muitas histórias lá, então eu aconselho, se você não leu o livro, se você não conhece esse livro, é uma ótima indicação, principalmente para quem está começando a buscar, né, ter uma educação financeira. Eu aconselho, eu li, estou aqui praticando e estou aprendendo muitas coisas. Geralmente, quando eu não entendo de um certo assunto, eu volto lá no livro, leio de novo e vou fazendo. E no momento, assim, eu tô tendo um resultado muito satisfatório porque tem uma parte lá no livro que chama muita atenção, que fala: eu tenho aqui o irreivindicável, né? Que é um dinheiro irreivindicável. Esses 10% que você separa é um dinheiro que você está se pagando. Não é um dinheiro que outra pessoa vai poder reivindicar. É um dinheiro que é seu. Você primeiramente separou esse dinheiro para você. Porque quando a gente recebe o nosso salário, a primeira coisa que a gente vai fazer é pagar as contas, fazer o mercado do mês, pagar o aluguel, pagar a fatura do cartão de crédito. E acaba que às vezes não sobra nada pra gente. E nesse livro ensina justamente ao contrário. A primeira coisa que você tem que fazer é se pagar. Então, foi isso que eu comecei a fazer. Por quê? Daqui eu comecei a ter uma dimensão de que eu tenho uma renda boa, porém eu não tenho uma proporção assim, eu não tinha proporção, né? Hoje é diferente, mas antes eu não tinha uma proporção de para onde estava indo o meu dinheiro, o meu salário, entendeu? Tinha vezes que eu ficava sem dinheiro nenhum e ficava a ver navios, sem saber para onde foi esse dinheiro. Só que hoje, né, com esse extrato aqui, eu já tenho uma dimensão maior. Por quê? Quando você coloca aqui os 10%, aqui eu coloco aqui o dinheiro que está lá. Aqui você só multiplica por 10, que ali você vai ter uma dimensão maior. Por exemplo, se lá na sua coisa tem R$300, lá no seu cofrinho, você vai entender que você, juntando os 10%, você tem
3 mil. Você tinha 3 mil. Você separou os 10%, você se pagou, né? E esse dinheiro ninguém pode reivindicar. A não ser que você queira investir em alguma coisa, a não ser que você queira, né, fazer o dinheiro trabalhar para você, mas você tem que ter conhecimento para isso, certo? Então, é isso que eu tenho feito. E tudo aqui eu tenho calculado aqui, né, anotado, né, tudo que sai, tudo que entra, para mim ter um controle total, absoluto sobre as minhas finanças. Então, o vídeo é esse. Eu espero que, de alguma forma, eu tenha passado uma informação ou um conhecimento para vocês. Aconselho a ler o livro, né? Se não tiver o livro, tem o e-book. Se não tiver o e-book, tem o audiobook aqui no YouTube, que muitas vezes é isso que eu fiz. Eu assistia fazendo faxina, fazendo comida, fazendo alguma coisa. Eu sempre assisto os audiobooks, né, de livros que vão agregar muito conhecimento na minha vida, então os audiobooks também é uma ótima indicação. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu gostei nesse vídeo e um comentário, né? Explique a sua experiência em relação à educação financeira. Vou adorar saber das histórias de vocês. Então é isso e até o próximo vídeo.